Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber a doutora Mariane Ventura, ela que é médica da família, especialista em cannabis medicinal. Doutora, que alegria te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre a minha grande paixão, que é a cannabis, é falar sobre esse tema, tanto com meus pacientes quanto para todo o público. Então, eu agradeço muito o espaço. Eu que agradeço, doutora. Vamos começar falando sobre você, então. Você é uma médica de 30 anos que tem muito o que trazer aqui para a nossa sociedade em relação à cannabis, em relação ao seu trabalho. Me fale sobre você. Pronto, eu sou médica, como você me falou, sou médica de família e comunidade, sou de Salvador, Bahia, me formei na Federal, na UFBA. Tem 4 anos que eu sou formada e há 4 anos trabalho com esse tema de cannabis. Assim, se tornou uma grande paixão para mim, porque realmente eu comecei a ver como mudava a vida das pessoas e como é um tema também que, além de ter muitas atualizações do ponto de vista científico, a gente vai aprendendo muito. Eu também me encontrei no sentido de ver a história dessa planta, como ela já é usada há muito tempo pela humanidade de forma medicinal, entendendo tudo isso, foi desmistificando para mim. E eu acabei passando também para as pessoas. Eu passo através das minhas redes sociais, eu gosto muito de divulgar informação, que eu vejo que é um lugar de democratização de informação. E assim como nas palestras que eu dou, então, para mim, assim, é minha grande paixão, É a realmente. sua missão de vida, né, doutora? Além de transformar a saúde, a vida das pessoas, você também transforma a mentalidade delas com essa informação toda que você carrega e que você propaga. Agora, de que maneira a cannabis pode ser empregada na vida de uma pessoa de maneira integrativa? Eu sei que são muitas, mas quais são as principais? Olha, Estela, a primeira coisa que eu vejo é realmente qualidade de vida. Se a gente pensar aqui no Brasil, ainda é visto realmente como tratamento de doença, se a gente pensar pela lei. Mas em outros países é visto como qualidade de vida. Então as pessoas, inclusive, têm acesso a alguns produtos até mesmo sem receita. Assim como um suplemento, como o ômega 3, uma vitamina C, você compra sem receita, as pessoas têm acesso. Mas, além disso, é um tratamento para doenças, em relação a, por exemplo, se a gente pensar na pediatria, epilepsias refratárias, transtorno do espectro autista, TDAH, pensando no público geral, ansiedade, insônia, dor crônica, demências, Alzheimer, Parkinson, pessoas em cuidados paliativos, câncer, HIV. Então, são diversas doenças que vêm mostrando benefícios que a gente vê do ponto de vista científico e também do ponto de vista clínico, porque muito a gente está tendo esses avanços científicos. Uhum, Algumas doenças, por exemplo, a gente ainda não tem, digamos assim, uma comprovação científica robusta. uhum. Porém, a gente vê na prática cada vez mais realmente fazendo sentido aquele tratamento. A A gente, evolução das pessoas. isso que seria a evidência clínica. Então, a gente vê, de fato, também essas pessoas melhorando. Uhum, Isso é muito gratificante, porque é um tratamento natural, uhum. com poucos efeitos colaterais, e que, assim, muitas vezes melhora não só a vida da pessoa como um todo, mas também da sua família, de todos em volta, dos cuidadores. Então, isso realmente é bem interessante. São muitos benefícios, né, doutora? Exatamente, exatamente. São muitos benefícios. Não é para todo mundo, é importante a Uhum. gente destacar que para Sim. algumas pessoas pode não ser indicado. Então, a gente tem toda essa avaliação da pessoa, a gente como profissional de saúde. Quando a pessoa chega, a gente conhece a história, entende quais Uhum, são as queixas, qual é realmente o motivo da busca do uhum, tratamento. E a partir daí, a gente direciona qual seria a melhor composição desse tratamento. Porque quando a gente fala de cannabis, é um universo. uhum. São várias substâncias, porque a cannabis ela pode ser rica em vários canabinoides que a gente chama, que são as substâncias terapêuticas. Então tem uma infinidade, são centenas de canabinoides, CBD, que é o mais conhecido, THC, CBG, CBN, um monte. E cada um tem uma função diferente. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim, eu tenho ansiedade. Então, muitas vezes a gente indica uma composição de canabinoides para ela baseada naquela queixa. Ah, eu tenho só insônia, mas não tenho uma questão de ansiedade. Então, pode ser uma composição diferente. Eu tenho dor. Então, a gente vai sempre avaliando a pessoa como um todo.
Daí a importância de você entender a história, o estilo de vida do seu paciente, fazer toda essa anamnese, né, doutora? Esse primeiro contato é super importante. Eu quero saber daqui a pouquinho como é que funciona a sua consulta, porque eu estou curiosa aqui, mas eu estou bastante curiosa sobre a sua história também, doutora. Como que você chegou a se interessar pela cannabis? Mas antes disso, né? Você é a primeira médica da sua família, eu dei uma estudada aí na sua história, claro, antes de te entrevistar. Nossa. E quero falar sobre isso. O que significa para você ser a primeira médica da sua família, depois de tantos anos de dedicação, estudos, você está aqui com a gente, conversando Uhum. sobre um assunto tão importante para o nosso país. É, para você, o que significa ser a primeira mulher médica da família? É algo muito transformador, porque se a gente pensar, a medicina é uma profissão que, assim, eu escolhi por ser realmente uma profissão que é apaixonante, a gente cuidar das pessoas, cuidar da vida das pessoas. Então, de fato, teve essa escolha realmente de eu me encontrar nesse lugar da área de saúde, sempre gostei de biologia na Uhum, infância, e assim como também a medicina, ela proporciona para as pessoas, no caso, principalmente quando, no meu caso, porque eu fui a primeira médica da minha família, eu não vim de uma situação de riqueza, eu uhum, morava na periferia de Salvador, então promove também uma mudança social, porque queira ou não, a profissão médica ainda é um lugar de poder. uhum. Então, quando você se forma, você tem uma mudança social. É assim, minha família, por exemplo, não, a gente acabava não acessando certas coisas que nesses últimos 4 anos, só de eu estar formada, eu consigo. A gente consegue acessar a minha mãe, principalmente, que foi a pessoa que esteve mais presente na minha vida, me apoiou. Eu consigo ver ela acessando agora. Uhum. Esse tempo todo, né, que ela sempre se dedicou, me apoiou, porque queira ou não, a faculdade de medicina é dedicação exclusiva. Você não consegue trabalhar uma carga horária muito extensa, então é uma faculdade difícil. A Você gente, precisa de uma base familiar financeira para seguir em frente, né, doutora? exatamente, porque não é só o entrar na faculdade, é o permanecer. Uhum. Então, tipo, você já tem a dificuldade de entrar, é muito disputado, muito concorrido. Você entra, mas o permanecer, então carga horária extensa, muito estudo, e conciliando com dificuldades. Por exemplo, na faculdade, uma parte da faculdade tinha que ir de transporte público, então tudo isso é muito cansativo. Aí eu chegava cansada, ainda tinha que fazer, às vezes, atividades da faculdade, estudar, sair cedo de casa. Então se torna realmente difícil a faculdade, o permanecer. E por isso que o apoio é importante. O apoio não só da família, mas Claro. até se a gente pensar os apoios, o apoio estudantil mesmo, quando a universidade Uhum. oferece bolsas, oferece apoios para a permanência do estudante. Então, Sim. para mim, realmente assim, a medicina ela foi uma profissão que promoveu uma mudança na minha família e também é uma profissão que eu me encontrei mesmo, que eu gosto muito e é muito diversa. A gente pensa que médico é só atender paciente, mas Não. médico, Médico é um baita empreendedor e é por isso que você está aqui, né, doutora? Eu quero entender em que exatamente. momento você se interessou pela cannabis ali na sua trajetória na faculdade. Foi em 2017, eu ainda era estudante, eu só tinha ouvido falar de cannabis como droga. Na psiquiatria, na a própria sociedade. Uhum. E aí eu recebi um e-mail falando que aconteceria um simpósio sobre cannabis medicinal lá na UFBA. Uhum. Porque tem aquele e-mail institucional que ele manda os eventos da universidade. Aí quando eu vi, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar sobre cannabis medicinal. E aí eu fui pro evento como curiosa e me apaixonei, me encantei, porque realmente eu falei, caramba, é realmente uma planta. É só uma planta da natureza que traz benefícios para diversos aspectos da nossa saúde, traz esperança para as pessoas, Uhum. pessoas que estão sofrendo, que De muitas vezes, dor. exatamente, de dor, crianças autistas eu atendo muito, então você vê que pessoas que estão desacreditadas, queira ou não, já usaram várias medicações, vários tratamentos, então aquilo me encantou lá em 2017. Uhum. Só que eu era estudante. Certo. Aí eu terminei a faculdade em 2020, e vinte, e aí eu acabei conhecendo uma associação em Salvador chamada Cannab, e essa associação coincidentemente estava nesse evento de 2017, eu mandei um e-mail para eles falando, eu quero aprender sobre o tema, quero me tornar voluntária, e aí eu passei por 2 anos de voluntariado, atendi diversas pessoas, são pessoas principalmente vulneráveis, Uhum. pessoas de classe social mais baixa e com diversas questões de saúde.
E foi uma escola, assim, eu aprendi com essas pessoas que eu atendi, e assim como na própria associação também, eu estudei, comecei a fazer cursos, fiz pós-graduação depois, e fiz diversos cursos, e realmente foi algo que acabou entrando na minha vida mesmo, e levou, me levou ao empreendedorismo. Acabou me levando ao empreendedorismo. Tocou seu coração, fez sentido pra você. Total, totalmente, totalmente, assim. Eu me encontrei, né? Então, foi uma história que eu agradeço muito e sou muito grata mesmo. Sim. Você se considera uma ativista da cannabis? Você me falou isso aqui na pré-entrevista. De que maneira você propaga as informações? De que maneira você consegue transformar a vida das pessoas? Ativista eu vejo nesse lugar mesmo da fala. Então, palestras, próprios materiais que eu faço na rede social. Porque, assim, a gente tem um mercado da cannabis que já é consolidado, já existe e que Uhum, cresce a cada ano. A gente vê uhum, mais eventos, mas também os próprios dados mostram o dinheiro que é movimentado. Então, realmente é um mercado que já é consolidado, que a tendência é uhum. cada vez mais avançar. Porém, nem todo mundo tem acesso, tanto a informações sobre esse mercado, como também, muitas vezes, o próprio mercado ele não é acessível. Então, a É gente muito caro ainda também, né, doutora? isso, exatamente. Então a gente não vê uma inclusão das pessoas, tanto, eu diria principalmente trazendo esse recorte das pessoas negras, periféricas, tanto nesse lugar de empreendedores desse mercado. Uhum, Então, donos de lojas, profissionais de saúde, você não vê tantas pessoas negras. uhum. E assim como também acessando, comprando, podendo comprar um produto de cannabis que ainda é caro, é burocrático para a grande parte da população brasileira. Uhum. E eu vejo que justamente a gente tentar democratizar a informação é um primeiro passo. Porque com a informação a gente muda a política, a gente muda a mente das pessoas, né? Do campo individual. E eu vejo que realmente a gente muda mesmo. E é interessante que eu vejo públicos diversos que nós Uhum. conseguimos alcançar através da informação. Olha que legal. Olha que bacana. A Exatamente. gente tem essa ideia, né, bem senso comum de que só os jovens estão abertos para isso. Né, exatamente. Mas você alcança pessoas mais velhas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com a cannabis, pessoas jovens, pessoas que têm diversas questões de saúde, posicionamentos políticos, de lugares diferentes do Brasil. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O Brasil é um país continental aí que precisa de informação, né, doutora? Inclusive, você está em São Paulo hoje porque você foi palestrante num congresso. Queria que você contasse aqui para nossa audiência. Exatamente, eu fui palestrante na Expo Cannabis Brasil, é a segunda edição, que é, na verdade, um evento internacional, que ele aconteceu a primeira vez em São Paulo, ano passado, 2023, e teve a segunda edição agora em 2024. Eu ministrei uma palestra sobre medicina integrativa e cannabis, e nessa palestra eu acabei falando sobre os diversos aspectos da medicina integrativa, esse olhar completo sobre o paciente, sobre os hábitos de vida dele, alimentação, atividade física, estresse, o cotidiano. E isso tudo são pontos importantes da gente cuidar. Então, da Uhum, gente realmente conversar com essa pessoa. uhum, Porque eles são pontos importantes para a nossa saúde. Não adianta a gente passar um óleo de cannabis sem, por exemplo, conversar com você. Ah, você tem insônia por quê? Será que é porque você fica no computador até tarde? uhum, Acaba tomando café, acaba tendo então uma rotina muito cansativa de estudar à noite. Eu tenho uhum, muitas pessoas que trabalham durante o dia, fazem faculdade à noite, então é meio uhum. difícil conseguir dormir Só um bem. óleo, né, com qualquer substância que seja, né, mudar o contexto geral da pessoa. Exatamente. Então, a medicina integrativa, ele olha isso. São recursos muitas vezes simples. Eu vejo a medicina integrativa muito mais nesse lugar de recursos simples, então, de orientação, coisas do tipo tomar sol pela manhã. São coisas importantes e que muitas vezes a gente não dá valor, não presta atenção, Não que faz, né, não doutora? faz. E que muitas vezes mudam a nossa. É só esse olhar, só da gente se perceber, já é um primeiro passo, né? É verdade. Você está falando desses detalhes tão importantes no dia a dia de uma pessoa. Como é a sua primeira consulta? Você identifica essa rotina do paciente e aí você prescreve? E como é que é esse atendimento? Ele é online, ele é presencial? Eu atendo presencialmente em Salvador,
no caso, para pessoas que desejam presencial, porque eu atendo telemedicina para todo o Brasil. Assim como eu também tenho alguns pacientes até que moram em outros países, como Estados Unidos, Europa, que lá eles têm acesso sem receita. Uhum. Então, eles só buscam mesmo acompanhamento. E se vende como suplemento alimentar, né? Exatamente. É super tranquilo para ter acesso lá e tem várias opções também bem interessantes. Então, o paciente acaba tendo essa autonomia. Isso é Uhum. interessante, mas aqui no Brasil não, realmente precisa de receita, é um pouco mais burocrático, porque precisa da receita para você ter acesso. Mas vem melhorando esse acesso, porque você pode comprar em farmácia, importado ou associação, são essas três formas. Uhum. E aí, meu atendimento eu acabo avaliando a pessoa como um todo, como eu te Uhum. falei. Então, o cotidiano, os hábitos de vida, a alimentação, a questão do sono, a questão, como é a vida da pessoa. Eu sempre pergunto, como é a sua vida? Ah, trabalho de segunda a sexta, final de semana trabalha também, trabalha até que horas, fica muito tempo no computador. Tudo isso a gente tem que avaliar porque são questões de saúde. Quantas horas de tela de celular, né, doutora? Que isso influencia demais. A gente sabe que o brasileiro usa aí 9 horas de tela de celular. Essa é a Muito. média, é muito grande. Acho que esse tema também é bem importante, né? Ainda mais as crianças. Sim, sim, para a saúde, para a ansiedade, né? Então, esse contexto, você como médica integrativa, acho que você fala muito sobre isso também, né? Não, exatamente, porque, queira ou não, essa vida dita moderna acabou nos afastando de muitas coisas. Então, nos afastou primeiro desse tempo pra gente. Então, muitas vezes a gente não tem tempo para nem se observar. Acorda, trabalha, entra na rotina e quando se vê, a gente está tendo sintomas e não sabe de onde veio. De onde veio aquela dor no final do dia? Foi porque ficou o dia inteiro sentado numa posição desconfortável. Muitas vezes aquela sensação de ansiedade foi porque passou o dia inteiro no computador. Então, muitas vezes a pessoa não consegue se desvencilhar da causa do problema. E foi Uhum, isso até que eu trouxe na palestra, que uhum. muitas vezes ser saudável não é 100% uma escolha sua. Então, é culpa sua você não ser saudável. Às vezes, você está num contexto que é muito complicado você romper. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em escalas muito longas de trabalho, a gente está tendo uma discussão política sobre a escala 6 por um, Seis por por um. exemplo. Como você vai ser saudável? Sim. Então, é uma questão também até política, social, que justamente a gente tem que olhar nesse âmbito. Então, uma pessoa que trabalha, né, por exemplo, numa escala dessa, é muito difícil não ter uma ansiedade, uma alteração do sono, dores, muito difícil não ter consequências físicas, porque o descanso, porque a gente tem aquele olhar que o descanso é a pessoa não fazer nada. Mas o descanso é autocuidado e é importante para você produzir bem. Você Tem que precisa. desligar, tem que ficar offline, né, doutora? Não adianta também procurar todas as alternativas possíveis, existentes no mundo e não se cuidar. Agora, doutora, voltando à cannabis especificamente, como é que você lida com o preconceito de alguns pacientes? Imagino que você passe por situações diversas nesse sentido. Em relação aos pacientes, é até mais tranquilo que a maioria já me busca pelo tratamento. Tá. Mas em alguns momentos eu passo, por exemplo, por situações que a família busca, mas o paciente em si ele ainda não aceitou. Porque a gente sabe que tem uma questão toda do nosso aprendizado social, de que é uma droga, a gente aprende que faz mal e na verdade é bem questionável isso, de fazer mal. Então é normal desmistificar ainda mais a depender da geração que a pessoa veio e do contexto também, a depender de onde, de qual lugar. Então existem muitos preconceitos também. Não é só a questão do meu conhecimento, é também do paciente entender e aceitar o tratamento. É muito importante isso. Sim. Então, por exemplo, a gente estava até conversando sobre um paciente que tem Parkinson, idoso, que eu fui atender, fui fazer uma visita domiciliar. E dois médicos já tinham indicado para ele o tratamento com a cannabis, o neurologista e o geriatra. Só que quando ele soube o que que era, aí ele falou: não, não vou usar. Só que a família queria convencer, ele também não se convencia, o filho, inclusive, usava. Aí o filho falava: não, pai, mas já sabem, né? Não, o meu filho falando, eu não me convenço. Tava irredutível ali. Tava ainda irredutível. E aí eu tive uma conversa com ele, eu até trouxe meu óleo, aí naquele momento eu falei pra ele. Porque uma das preocupações dele é que alterasse a parte Psíquica. isso, da questão da atenção, a parte psíquica. E eu falei, olha, eu uso meu óleo, eu inclusive levo na bolsa até para eu usar a dose certinha do dia. Uhum.
E eu fui trabalhar pela manhã, acordei cedo, fui para o ambulatório, fiz um monte de procedimento, dirigi, me alimentei, estudei, fiz tudo e foi tudo bem. Uhum. Então, é para trazer qualidade de vida. Então, é para você ser produtivo, não é para você ficar com alteração psíquica o dia inteiro. Então, a gente tenta achar uma dosagem para você ter um bem-estar. Uhum. Então, melhora a sua ansiedade, seu sono, você ficar bem. É bom até para TPM, para menopausa, não é verdade, doutora? A gente que é mulher sabe que não é fácil a nossa oscilação hormonal. Exato, sim. Tem alguns estudos que mostram que auxiliam alguns sintomas, porque a gente tem que entender que menopausa, a TPM, ela pode se tornar realmente um distúrbio, a Uhum. depender do tipo de sintoma que a pessoa Sim. tenha. A menopausa não é exatamente uma doença, mas pode gerar sofrimento. Uhum. Então, os fogachos, os calores, alteração de Calorão. humor, dores. Então, a cannabis, ela entra nesse sentido de qualidade de vida. E para mulheres na idade fértil, as cólicas. Então, quem tem endometriose, cólicas Olha. intensas, Nossa, dessa da endometriose eu não sabia. Olha que legal. dor pélvica também, tem mulheres Claro, que para têm dor, né? outras. Isso, Sim, faz exatamente, muito ajuda sentido. bastante. Doutora, você teve um período aí de dificuldade em 2021, de ansiedade, pelo que você me contou aqui em off. Como é que foi essa utilização da cannabis na sua vida? O que aconteceu foi que em 2020 eu comecei a prescrever, estudar sobre o tema, me interessar, ver o resultado. E tudo bem, só que aí 2021 a gente estava em plena pandemia. Eu me formei em 2020, um pouquinho antes de começar as restrições realmente da pandemia. E tudo aquilo, queira ou não, me influenciou, teve um impacto, melhor falando, do ponto de Uhum. vista de saúde mental. Eu acredito que para todo mundo, Todo mundo. ninguém passou Inevitável, ileso. não. Ninguém passou ileso. Então, realmente eu comecei a me ver estando ansiosa, alteração do sono, eu queria dormir, aquela mente agitada, eu falava, nossa, não consigo dormir, eu tô tão cansada. Eu também comecei a apresentar pontos gatilhos, pontos de tensão. Então, eu comecei a ir até fazer acupuntura, bloqueio de alguns pontos semanalmente para melhorar. Só que eu falei, gente, eu tenho poucos anos de formada, eu tenho menos de 10 anos, e eu já tô assim, imagine 20 anos trabalhando, 30 anos, como é que eu vou estar? Porque, queira ou não, médico, ele trabalha, tem médicos que eu vejo trabalhando até os 80, Uhum. então, pensando nisso, como é que eu vou estar até lá? Aí foi isso que eu comecei a pensar, e eu falei, não, eu preciso também me cuidar. Eu serei o exemplo, certo? E isso, e até experimentar aquilo que eu passava para os pacientes em mim. Então, eu acabei. Tinha uma outra amiga minha que fazia parte dessa associação que eu comecei, que Uhum. aí eu passei por uma consulta, conversei com ela, e ela me prescreveu, eu comecei a usar e sentir os benefícios, e a partir daí entrou na minha vida, para ansiedade, para sono, para dores. Eu faço atividade física para minha recuperação muscular, para Olha, cólicas, que eu uau. falei, me ajuda bastante. Hoje em dia, assim, tanto que eu mal tenho um remédio em casa. É engraçado quando alguém me pergunta, tem algum remédio para cólica? Então, não tenho, porque o meu remédio tá tudo aqui nesse óleo, tá Sensacional, tudo bem. sensacional. Doutora, você fala muito sobre a utilização da cannabis também como uma reparação histórica e social. De que maneira você fala sobre isso? Além das palestras, você é professora, e de que maneira a cannabis ela pode realmente inserir pessoas que estão à margem na sociedade? Primeiro, quando a gente olha a história da cannabis, ela tem muita relação com o povo negro. Aqui no Brasil mesmo, ela foi trazida pelos negros escravizados, porque foi uma forma de resistência, na verdade, que eles trouxeram diversas sementes de plantas de cura escondidas que eles traziam. E aí trouxeram também a da cannabis. E a cannabis se adaptou muito bem ao nosso clima. E ao longo da história, ela foi utilizada também mais por pessoas negras. Tanto que quando a gente olha a proibição, que aconteceu na década de 30, pouquíssimo tempo atrás, porque parece que é uma coisa que sempre foi proibida. Não. Mas não, é pouco tempo. Foi uma escolha política. Exatamente. Inclusive, vendia nas farmácias, os médicos prescreviam. Antes dos anos 30 de ser proibido, os médicos prescreviam para algumas questões de saúde. E vendia na farmácia, vendia o cigarro até. Porque naquela Sim. época, ou o cigarro, ou então tinturas que eles faziam na época, né, as boticas, aquelas farmácias de antigamente. Uhum. E foi proibido nos anos 30 por questões mais políticas. Porque se a gente pensar, cannabis, claro que tem risco, tem danos. Então, a gente tem consciência que, como tudo, a depender da pessoa e também até da própria forma de uso, pode gerar danos. Porém,
É muito questionável outras substâncias que são legalizadas, como o álcool, por exemplo, que não tem nenhum benefício medicinal, mas é legalizado e até bem estimulado aqui no Brasil o uso do álcool, inclusive é a substância que tem a maior quantidade de adictos. Então, quando a gente pensa, pô, por que será que proibiu a cannabis? Por exemplo, o álcool tem muito mais risco. O álcool causa acidente de trânsito, mortes Altera muito mais, precoces, né, a percepção da pessoa. altera a percepção, assim como também pode gerar o próprio alcoolismo, que é uma doença, né? Mexe com o equilíbrio, é surreal Exatamente. quando a gente faz essa comparação, né, doutora? Exatamente, mas ao mesmo tempo a gente tem um estímulo. Se a gente pensar no Brasil, né? O futebol, é a cerveja, é a praia, a cerveja tem aquela coisa, A propaganda. a propaganda, é. Só que é uma substância que é legalizada, mas tem diversos riscos. Uhum. Então, nessa época da década de 30, foi proibido a cannabis, foi proibido outras práticas relacionadas às pessoas negras, como capoeira, candomblé, o crime da vadiagem, um samba. Aí Uhum. os outros depois foram legalizados e a cannabis continuou ilegal. Uhum. Só que aí quando a gente olha essa história, você realmente fala, não, eu tenho que contar essa história. Tem diversos autores que contam essa história também, como por exemplo Luísa Saad, da Bahia, que é um livro bem conhecido dela, que fala Uhum. sobre isso. E aquilo me gerou, assim, uma sensação de, meu Deus, eu fui sempre enganada. Eu sempre pensei que era uma coisa, foi proibido porque era uma coisa ruim, e não Uhum. exatamente por conta disso. E ainda tiveram os interesses industriais, da indústria do algodão, que competia com cânhamo, que é uma fibra maravilhosa que vem da Uhum. cannabis, Uhum. a indústria do nylon também. Que é muito mais durável, né? A durabilidade de uma roupa de cannabis é outra, né, doutora? A gente sabe. Exatamente. Dura mais, é mais ecológico, Uhum. econômico, até para Uhum. do ponto de vista empresarial, mas os interesses foram acima do, digamos assim, do benefício, né, Uhum. social. Uhum. E aí, quando você começa a entender isso, você fala, não, eu tenho que contar essa história. Então, por exemplo, eu já participei do TEDx, né, como palestrante, falei sobre isso, foi meu tema sobre como o conhecimento ele muda, ele pode nos transformar e que a cannabis é a revolução que o nosso mundo precisa, foi esse meu tema. Então, de fato, eu acho importante a gente contar essa história e eu já contei várias vezes e reconto. Como está aqui no Viver e Empreender também, por favor, doutora, para nossa audiência ter acesso a essa informação tão rica. Isso, exatamente, contar essa história de que foram as pessoas negras que trouxeram essa proibição que tem pouco tempo, que foi por questões muito mais políticas do que de fato para proteger a nossa saúde. Uhum. Então, quando você entende isso, você entende, não, a gente tem que avançar politicamente atualmente. A própria ciência vem reforçando aquilo que nossos ancestrais já sabem, que essa planta ela tem benefícios medicinais, e a gente tem que reforçar isso. Descortinar, isso é descortinar, né? O conhecimento transforma, abre portas, Transforma. janelas, portais. Isso é muito legal, doutora. Obrigada por estar aqui. Você está aqui enriquecendo o nosso programa. Eu estou muito feliz mesmo de Obrigada. tê-la aqui, uma mulher jovem, médica, ativista, que fala, que sabe o que está falando. Não está aqui apenas para promover o próprio trabalho, mas para informar, para de verdade dar oportunidade das pessoas pensarem. Exatamente. Pensarem Exatamente. livremente, né, doutora? Em que momento político a gente está, na sua opinião, em relação à cannabis? E por que ainda é tão caro? Por que ainda existem tantas barreiras? Olha, eu vejo que a gente está num momento de avanços, porque não tem jeito, não tem como negar. A coisa já existe, não tem como retroceder em alguns aspectos. Então, de fato, do ponto de vista mundial, realmente os países estão cada vez mais legalizando, descriminalizando e realmente criando leis em relação ao acesso medicinal. Se a gente pensar, vários países estão realmente descriminalizando. A gente tem algumas experiências aqui mesmo na América Latina, como o Uruguai, por exemplo, que é uma das principais. Então, de fato, a gente não tem como negar. E o Brasil é uma das grandes potências. Porque se a gente pensar do ponto de vista climático, a gente tem um Uhum. clima muito favorável O para a planta. solo. Exatamente. Além de pesquisadores, grandes pesquisadores a gente tem aqui. Uhum. O Brasil é um dos principais países que produz ciência em relação à cannabis. Uhum. E além disso, a gente tem um público muito diverso. Então, assim, a cannabis ela pode beneficiar muito o nosso país em vários aspectos. Uhum. E a gente vê na prática as leis acontecendo. A gente teve uma decisão recente do STJ em relação ao cânhamo, o Uhum. cânhamo medicinal, industrial, que a gente está aguardando como é que vai ser na prática essa liberação, mas provavelmente a gente vai ter avanços em relação a essa parte industrial e até medicinal. Uhum.
Porque nós temos, por exemplo, associações que produzem aqui no Brasil produtos de cannabis, mas elas têm muita dificuldade do ponto de vista regulatório, de conseguirem, de manter até a autorização. Às vezes conseguem, mas para manter essa autorização. Então, eu vejo que realmente a gente está tendo avanços. Ainda precisamos de mais. Que eu vejo que, de certa forma, as políticas ainda estão favorecendo mais, principalmente as grandes empresas, ainda não favorecendo tanto os pequenos Os pequenos pequenos empreendedores. empreendedores, agricultura familiar, que Uhum. a cannabis ela pode ser produzida pela agricultura familiar. Olha que legal. Então, tudo isso eu Ou seja, é um vejo oceano azul para quem quer empreender nesse mercado da cannabis também. É uma dica, né, doutora? exatamente, é uma dica e é importante a gente estar atento. Quem empreende nesse mercado, até se você está num lugar, por exemplo, de grande empresa, ter esse olhar também de, por exemplo, sempre incluir pessoas, por exemplo, como eu falei, pessoas negras nesse mercado, você ter esse olhar também, se você participa diretamente da política, esse olhar também da inclusão, Uhum. de todos crescerem juntos, não Uhum. só alguns, né? Não só ficar um mercado, queira ou não, apenas das grandes empresas. Restrito, aquela bolha, né, que a gente estava falando. Acessível Exato. apenas a um grupo privilegiado economicamente ou intelectualmente. Exato, exatamente. Acaba promovendo justamente o que eu falei, a reparação histórica. Uhum. Porque se a gente pensar, as pessoas negras são as principais, melhor falando, impactadas pela questão da proibição, são as principais impactadas, direta ou indiretamente. Violência, a própria questão, de toda, de segurança, né, que a gente vive, realmente da Uhum. desigualdade, e Uhum. são elas que não estão participando tanto do mercado Uhum. da cannabis. Então a gente tem que também entender isso, que foram as pessoas negras que trouxeram. A gente tem que Honrá-las. honrá-las, honrar nossos ancestrais e aqueles que foram impactados por todas as consequências dessa proibição e também ajudar essas vidas. Tem pessoas, por exemplo, eu acabo atendendo pessoas vulneráveis, por exemplo, que moram às vezes numa favela, que para acessar um óleo para o seu filho, uma mãe, é muito difícil. E aí a gente tem que lutar contra todas essas dificuldades do sistema. Então, Uhum. por isso que eu vejo que falta ainda políticas mais de reparação, de democratização desse acesso. Democratização da informação, que é o que você está fazendo aqui, neste momento, aqui Exatamente. nesta mesa, cara a cara comigo. Então é um privilégio, mais uma vez, muito legal saber de tudo isso. É uma aula. Essa entrevista é muito mais do que uma entrevista, a gente sabe disso. Doutora, o que que você enfrenta de desafio no seu dia a dia, além dessa parte política, mas desafios pequenos, como médica da família? Nossa, assim, é um lugar de paixão e desafio ao mesmo tempo. Porque, queira ou não, como eu me vi quando eu comecei a trabalhar com, melhor falando, nessa área da cannabis, eu comecei a me ver uma pessoa muito mais múltipla. Então, não somente como médica, Uhum, atender paciente, que, queira ou não, é isso que a gente aprende mais na faculdade. uhum. Mas eu me vi como empreendedora, eu entendi a minha identidade também. Então, nesse processo eu ainda estou de construção de identidade. Que legal. Então, eu me vejo nesse desafio, por exemplo, até como comunicadora. No Uhum, início, principalmente, eu tinha muita dificuldade de falar, de até gravar, por exemplo, conteúdos para rede social, falar com as pessoas. E eu uhum, senti que eu fui evoluindo, porque cada vez mais eu fui aprendendo, eu fui me entendendo. Então, são esses desafios diários. uhum. Além do trabalho que realmente, por ser múltiplo, queira ou não, muitas vezes nos deixa cansado. A gente tem que estar sempre observando isso e priorizando o cuidado. Eu sempre tenho aquele meu momento de cuidado da minha atividade física, por exemplo, que eu sempre compartilho. Importantíssimo, doutora. O que que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você é uma atleta? Qual é o seu esporte, então? Sou amadora, né? Não me considero atleta, não, mas eu gosto, assim, eu faço musculação, eu também gosto muito do movimento, então faço Uhum. circo, capoeira, um monte de Uau, coisa eu faço. eu adoro capoeira. Adoro. Eu sou muito conectada a isso do movimento, assim, é o meu momento de cuidado, porque realmente, queira ou não, é um trabalho que, apesar de ser uma paixão, também envolve a questão do cansaço, do estresse, do lidar com várias coisas, com várias demandas, né? Então a Uhum, gente vai conciliando para ficar bem, porque como eu uhum. falei, para a gente prestar um trabalho de excelência, a gente tem que estar bem. Girar os pratinhos, estar bela na foto, falar para a rede social, atender os pacientes com alegria, né? Com aquela receptividade que quem cuida sabe que tem que ter, né, doutora? Exatamente. Não, exatamente. Então a gente tem que olhar que
esse lado também é, digamos assim, um investimento na gente. Então, Uhum. realmente se cuidar. E até fazer o que a gente fala para os pacientes. Uhum. Porque muitas vezes a gente fala, ah, faça isso, é, cuide disso, faça uma atividade física, se alimente melhor, e a gente mesmo não faz na nossa vida. Uhum. Então é importante a gente aplicar até para a gente perceber as dificuldades. Inclusive, de ter uma vida saudável também envolve um certo esforço, envolve dificuldades e também, como eu falei, privilégios até certo ponto. Esse privilégio da escolha de você conseguir fazer uma atividade física, de você ter tempo, de Sim. você se alimentar bem também. Apesar da gente viver num país com tanta biodiversidade, mas A indústria é muito forte. a alimentação saudável não é acessível para todo A mundo. indústria é muito forte no sentido de o que é barato não é bom, né? Isso, Isso aí exatamente. também tem que se transformar, né, doutora? Eu ouvi uma Exatamente. frase muito boa semana passada que é a seguinte: a minha responsabilidade é proporcional ao meu privilégio. E eu acho que isso tem que ser adotado. Eu vejo que você adota isso na sua vida, Ah, desde com cedo, né? certeza. Não, com certeza, porque eu, queira ou não, me tornando médica, de certa forma, eu mudei minha vida do ponto de vista, de privilégio, queira ou não, eu alcancei um outro patamar, mas a maior parte da minha vida eu ainda sou jovem, né? A maior parte da minha vida eu não estive nesse lugar. Tenho 4 anos de formado, então a maior parte da minha vida morei em região periférica, com dificuldade financeira, e isso marca a sua vida como um todo, mesmo quem sabe, eu mais velha dando outras entrevistas, eu com certeza vou ter essa marca na minha vida, porque Sim, quem vive sabe. claro. Então aí, e quando a gente vive, sabe, a gente quer que os outros também que vivem, eles possam também prosperar e se inspirem na gente. Eu acho Uhum, muito legal isso e muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho, queira ou não, inspirações que me fizeram eu continuar, eu seguir, eu me fortalecer, eu me entender nesse lugar de poder mesmo, de me empoderar. Porque a tendência, se a gente não tomar cuidado, é se olhar às vezes como incapaz, inferior. Ai, será o que eu. vitimismo também, que é introjetado nas nossas mentes também, muitas vezes, né? Que é muito comum até para manter o status quo, né, doutora? Exato. E Agora, quem te inspira? Você falou de inspiração. Quem é a figura que te inspira? A religião, a ideologia? O que te inspira no seu dia a dia? são várias inspirações. Eu diria que eu não consideraria uma só, mas eu diria que primeiro, realmente em casa mesmo, minha mãe, uma mulher muito batalhadora, que criou eu e minha irmã, de certa forma, principalmente como mãe solo. Então, assim, ela sempre quis priorizar a nossa qualidade de vida, que a gente conseguisse estudar, mesmo muitas vezes ela abdicando dela, Qual é o nome dela? Rita. Rita, que nome lindo. Um beijo, Rita. Parabéns pela filha maravilhosa. Pois é, ela fica muito feliz quando ela vê Que esse fofa. momento. E, assim, ela é uma inspiração para mim, e assim como outras pessoas negras, assim, desde ativistas, militantes, é, que eu leio, que eu acompanho, então, assim, são inspirações para mim. É, eu, assim, sou muito feliz de quando eu vejo pessoas negras alcançando lugares, por exemplo, escritores, médicos também. Até na minha Uhum. própria faculdade eu vi poucos professores que eram negros, mas aqueles que eram negros eu falava, nossa, que legal, tem um professor negro. Então, tudo isso foram inspirações para mim. Uhum. Eu venho de Salvador, né? Salvador é a cidade mais negra fora da África. Sim. Então a gente vê essa influência muito grande e de como ao mesmo tempo a gente vê uma desigualdade muito grande, essa população tão grande negra num lugar de periferia, de certa forma não tendo acesso às coisas, mas Mas isso está mudando. e isso está mudando e tem uma força muito grande. Ao mesmo tempo tem uma força muito grande cultural. Então essa parte cultural também, cultural histórica de Salvador, para mim também é uma grande inspiração. Se não me engano, a primeira médica brasileira se formou em Salvador. Me corrija se eu estou errada. Eu sei que ela é do Rio Grande do Sul, mas ela se formou em Salvador. A primeira médica é isso. Se eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, se é Maria Odília, algo assim. Mas, inclusive, eu até vi uma exposição recente sobre ela. Mas ela Uhum. se formou na Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira médica negra. Ela foi, obstetra, ginecologista e obstetra. Uhum. E, assim, foi um marco, porque a primeira faculdade do Brasil de medicina é a faculdade, a UFBA, né? Sim. E assim como ela foi a primeira médica que se formou lá.
E você enfrentou muitas dificuldades ali nos primeiros anos, além de pegar o ônibus lotado no calor e ter que estudar até tarde? Quais foram os outros desafios como mulher negra jovem ali, naquele contexto? Eu estudei numa universidade pública, mas, como eu falei, não é acessível em vários aspectos, mesmo sendo pública. Hum. Então, por exemplo, essa questão que eu falei do deslocamento, que queira ou não, deixa você mais cansado. Quando você não vem de uma família favorecida, queira ou não, você tem que ajudar em casa em alguns aspectos. Então, tudo isso você tem. Seu dia tem muito mais obrigações, funções. Hum. Então, tudo aquilo traz um cansaço. E, além disso, a própria faculdade, a quantidade de matérias para estudar aquilo tudo. Aquela questão da síndrome do impostor, da autossabotagem também, de pensar, poxa, Isso será? não é pra mim. É, vários momentos, ai, porque é muito difícil a faculdade, que vontade de desistir, e eu não aguento mais, tantos anos, aí eu ficava assim, em muitos momentos, assim, é sempre normal acontecer isso. Uhum. Eu acho que faz parte do processo, que é muito longa a faculdade, é muito desafiadora. E para eu construir essa autoestima foi difícil. E assim, no final da faculdade mesmo, eu lembro que eu entrei assim um certo ponto de crise existencial de será que eu tô preparada? Será que é o meu lugar, esse lugar da medicina? Eu me sentia ocupando um lugar que não era meu, logo no Olha só. início. É, E aquela você coisa. se apegava a quê nesses momentos? O que te fez seguir? O que me fez seguir foi realmente assim. Primeiro, a rede de apoio, a própria terapia também, eu sempre falo, ajuda a gente a se entender nesse lugar de que não, é o meu lugar, eu conquistei, eu passei por várias coisas. Óbvio que é um caminho muito longo, então a medicina você se forma, você sempre estuda, sempre está aprendendo. É normal ter inseguranças, todo mundo tem. Uhum. Então não vai ter aquela pessoa 100% segura, ou tenha Uhum. medo de ser essa pessoa 100% segura em tudo. Não acredite. Não acredite, exatamente. E ser um pouco, reconhecer minhas qualidades. Então, eu comecei a aprender a reconhecer minhas qualidades, reconhecer também as minhas fraquezas, os meus desafios, e ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, menos autocobrança, mais generosa e reconhecer realmente quem eu sou, o meu poder. Então, foi todo esse processo. E até o meu trabalho com a cannabis me ajudou a isso. Muito legal. Porque, como eu falei para você, é diferente de você trabalhar, por exemplo, num serviço, numa clínica, num lugar do SUS, por exemplo, que você trabalha que, de certa forma, você não tem que se mostrar. Sim. Então, as pessoas não te conhecem, você não tem que. Porque... Se lançar, empreender, afinal, na sua área, né? Ser uma Exatamente. vendedora da sua ideia, do seu trabalho, da sua Exatamente. metodologia. Exatamente, porque assim, a parte técnica ela é muito importante. E muitas vezes na medicina a gente só foca nisso, mas a gente não foca na humana. Uhum. Então, o que faz uma pessoa escolher você e não escolher uma outra pessoa é a conexão humana, no final das contas. Sim. Não é só a técnica. Claro que ele vai buscar, por exemplo, eu quero um otorrino porque eu estou com tal situação de saúde. Então, ele vai buscar entre os otorrinos, mas qual ele vai escolher? Não é só o currículo. Então, a forma que a pessoa trata cuidadosa, humanizada, esse vínculo realmente ele faz diferença. E aí na minha rede social, queira ou não, eu crio uma comunidade. Então tem Uhum. pessoas que me acompanham lá do início, quando eu comecei. Tem pessoas que eu encontro presencialmente, encontro nos eventos, aí vêm falar comigo, às vezes na rua. Eu tô em Salvador e alguém fala: "Ah, Que você é a doutora demais. Mariane? Que legal, gosto muito do seu trabalho". Então cria essa comunidade, essa relação que É é muito assim, é gostoso. assim que você humaniza seu atendimento, então, é nessa parte da comunicação, usando a comunicação como ferramenta principal de aproximação? Exato, porque a comunicação é o que a gente precisa, realmente cada vez mais a gente vê a importância da comunicação, porque a rede social, até certo ponto, nos aproxima das pessoas, mas também nos distancia. Uhum. Então, a comunicação, o conversar, o estar próximo, ou se sentir próximo, porque muitas pessoas eu só falo pela rede social, mas Uhum. como é que eu faço para ela se sentir próxima de mim, parte da minha vida? Integrada. Isso. Então, por exemplo, eu acabo compartilhando um pouco do meu dia a dia. Eu mostro que eu sou um ser humano, então eu não sou perfeita. Eu tenho momentos de cansaço, eu tenho momentos de isso não deu para eu fazer, e eu gosto de falar até sobre isso. Porque muitas vezes na rede social tem aquela coisa da persona perfeita, que tudo dá certo.
que eu critico tanto, né? Cansa você ser perfeito o tempo todo, né, doutora? E muitas vezes não é saudável. Nem para Não a é. pessoa, nem para quem assiste, que a pessoa até não se sente bem quando vê esse tipo de conteúdo. Então, eu gosto justamente da pessoa se sentir que eu sou um ser humano. Eu sou uma médica, até certo ponto a profissão cria uma autoridade, mas eu sou um ser humano. Eu faço coisas normais, eu cozinho, eu malho, eu tenho gatinhos, cuido dos meus gatos. Às vezes eu tô cansada, não faço alguma coisa, cancelo alguma coisa, me sinto mal, sinto, né, também não sou, tô 100% saudável sempre e tudo bem. E é tão diferente daquela figura do médico tradicional de jaleco branco no seu consultório, né? É um jeito novo de se enxergar a medicina, os tratamentos. Isso é tão legal, doutora. Eu estou muito, muito feliz em te receber. E quero saber o que você diria para quem está começando a medicina agora e quer trabalhar com cannabis medicinal? Eu diria que, primeiro, cannabis medicinal faz parte de todas as especialidades médicas, na minha opinião. Então, todo mundo deveria conhecer um pouco sobre o tema, mesmo que você não se torne um especialista, mas pelo menos na área sua de interesse, a pediatria, cirurgia, você conhecer sobre o tema Uhum. e reconhecer que realmente tem benefícios para diversas questões de saúde. Então, acho que é importante, pelo menos, você estudar, aprender e se você tem interesse em realmente se especializar, se aprofundar mesmo, especificamente nesse tema, aproveite, porque são muitas informações, são muitos cursos que atualmente tem no mercado. Todo dia sai um novo artigo, então é uma loucura, porque realmente são muitas atualizações, mas é um mercado muito interessante, muito promissor também. Então, e que muda muitas vidas. E se você não conhece, vale a pena você estude, experimente e tente naquela pessoa que você sente confiança. Então, por exemplo, eu ainda me sinto inseguro de prescrever. Prescreve para aquele caso mais complexo, que você já tentou várias medicações, não deu certo, a pessoa já fez diversos procedimentos. Tenta para aquele caso, experimenta. Tenta, acompanha, faz um acompanhamento de perto, que é bem importante, ajustando a dosagem, mas experimente. Eu acho que vale a pena experimentar e sim, realmente conhecer o tema, porque faz parte de todas as especialidades, na minha visão. Ou seja, esteja aberto. É, cuidado com os preconceitos, porque os preconceitos é para o preconceito ir acima da ciência, porque a ciência vem mostrando que Uhum. realmente é um tratamento benéfico. Então, a medicina ela tem que ser baseada na ciência. Sim. E infelizmente, às vezes isso não acontece. Eu entendo que a gente é ser humano também, então muitas vezes a nossa construção social, política, leva a gente a certas questões, a gente não se... Escolher outros caminhos. Isso. Só que eu vejo que é isso. Acima da questão individual, a gente é um profissional de saúde que atua baseado realmente em evidências. Então é importante isso, é importante a gente lembrar disso. Importantíssima essa mensagem. Importantíssima, doutora. Agora eu quero que você fale aqui pra gente o que você quer deixar de mais importante como mensagem nessa entrevista hoje. O que eu quero deixar de mensagem seria que realmente a pauta sobre a cannabis é uma pauta de toda a sociedade, não só dos profissionais de saúde, mas para mim toda a sociedade civil, porque tem uma frase que é bem conhecida, que é você não precisa esperar precisar para lutar. Então você não precisa ter uma situação de saúde para realmente você lutar para que a cannabis ela seja mais acessível para as pessoas, você divulgar informações sobre o tema, não. É para toda a sociedade. Porque cannabis é uma planta natural que nossos antepassados já usam há muito tempo. A proibição tem muito pouco tempo. Então, a gente vê que esses últimos anos, essas últimas décadas, a gente vem cada vez mais comprovando pela ciência que é uma planta que traz benefício para a vida de muitas pessoas. E eu atesto isso, eu comprovo isso, porque eu vejo diariamente. Eu tenho mais de 2.000 pessoas que eu já atendi, e, assim, crianças, idosos, e você vê aquela pessoa mudando a sua vida, melhorando, tendo qualidade de vida. Para mim, assim, o grande diferencial da cannabis é a qualidade de vida. E lembrar que cannabis não é só a parte da saúde, é a parte também ambiental. A gente está sofrendo as consequências no nosso meio ambiente, das alterações climáticas. Então, a cannabis é uma possibilidade também de tecnologia verde
Então, eu convido a todo público realmente se aprofundar sobre o tema, estudar, conhecer. E se você tem preconceitos, tenta se informar e com fontes de preferência confiáveis, mas vale a pena você entender que acima do seu preconceito, do preconceito do que já te disseram sobre ser uma droga, ser algo ruim, a gente tem que olhar o que, que o saber científico está falando. E não só o saber científico, o próprio saber ancestral, que já há milhares de anos a humanidade já usa e já sabe que realmente é uma planta que cura, que salva vidas e é isso, realmente é algo que eu amo falar e quem também quiser, né, me acompanhar, justamente eu falo sobre o tema, quem quiser se aprofundar, Por toda favor, semana eu deixa falo. suas redes aqui, doutora Mariane. Eu quero muito acompanhar seu trabalho para sempre. Quero te entrevistar muitas vezes. Quero estar com você aí nessa luta por uma sociedade mais saudável. Esse programa também existe para isso. Então, muito obrigada pela sua presença. Deixa suas redes, por favor. Eu que agradeço. E eu tenho um Instagram, que é @DRA de doutora, ponto Mariane Ventura, @DRA.Mariane Ventura. E tenho também algumas outras redes, como o LinkedIn, se me pesquisar como doutora Mariane Ventura. Tem um TikTok, mas não uso tanto, mas é Mariane Ventura Tem que também. estar presente, tem que estar presente Isso, para os mais exatamente. jovens, né? Exatamente. É assim como também, se pesquisar no Google, tem algumas matérias que eu já participei, se pesquisar meu nome, ou meu próprio Linktree, que tem no meu Instagram um link, que tem várias matérias que eu já participei. Então, quem quiser ler alguns textos que eu já escrevi, matérias. O Instagram é a minha principal rede social, Uhum. que tem tudo. Sim. Mas é bem fácil me encontrar, ou se pesquisar até no Google, dá pra achar também. Estela, aproveitando esse momento, eu gostaria de dar algumas dicas para você, mulher que quer empreender, que está tentando entrar nesse caminho do empreendimento. Primeiramente, seria se conhecer, conhecer suas potencialidades. Eu vejo como muito importante reconhecer essas potencialidades que muitas vezes a gente não reconhece. Segundo, realmente estudar. Estudar qual mercado você tem interesse. Inclusive, existem muitos conteúdos gratuitos até na internet que a gente consegue estudar, não somente diretamente relacionado ao empreendimento, por exemplo, no meu caso, a parte medicinal, se você trabalha com a questão, por exemplo, de algum produto específico, de vendas, mas também da relação com o cliente. Eu vejo que é um ponto muito importante. Então, estudar rede social, estudar como se comunicar, como criar esse vínculo com a pessoa, porque o vínculo é o que faz a pessoa escolher, além da qualidade do seu trabalho, do seu produto, mas também um vínculo. Então, não deixe de estudar isso e estudando continuamente. Olha que dica maravilhosa. Obrigada, doutora. Eu também concordo e acho que a gente está aí no mundo para isso, né? Para evoluir, para crescer e para ser feliz. Exatamente. Uma fera, Mariane Ventura é o nome dela. Ela que é médica da família, especialista em cannabis medicinal e veio a brilhantar aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima. Tchau.